Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, da nossa série Servos de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre Irineu de Leão. Pouca coisa se sabe sobre a vida de Irineu de Leão. O que se sabe é que ele nasce no ano de 130 d.C., na cidade de Esmirna, a atual Izmir, na Turquia. E durante ali a sua juventude, a sua adolescência, ele aprendeu, ele foi instruído, podemos dizer que aos pés de Policarpo. Policarpo foi o bispo de Esmirna, que a gente falou no último vídeo. Então, nessa fase da sua vida, Irineu aprende com Policarpo, inclusive ele escreve sobre isso, sobre como que era pleno, como que era vantajoso para ele ouvir Policarpo ensinando sobre aquilo que ele tinha ouvido o apóstolo João pregar, porque Policarpo foi ordenado bispo pelas mãos do próprio apóstolo João. Então o Irineu vai contar como que era belo, como que foi significativo para ele ouvir Policarpo ensinando, Policarpo falando da experiência que teve com João e com demais irmãos que viram Cristo, que conviveram com Cristo. Então essa é a preparação ministerial, vamos dizer assim, que Irineu tem. Depois de um certo tempo, ele migra então para o ocidente, para a região da Gália, onde hoje é a França, e é ali que vai desenvolver o seu ministério. Havia ali na cidade de Leão um bispo já idoso chamado Potínio, que durante uma perseguição ele é morto. E é nesse contexto, após a morte de Potínio e após o cessar dessa perseguição, que Irineu vai ser ordenado bispo ali de Leão. Então ele é ordenado e começa ali o seu ministério. Das obras de Irineu, nós temos registro hoje das obras dele escritas em grego. Nós temos apenas duas. A primeira, mais famosa, que é Contra as Heresias, e a segunda é uma chamada Epideixis. Pouca coisa se sabe também do ministério de Irineu. O que se sabe é que ele tinha uma pegada bem pastoral, ele tinha um contexto bem pastoral. As suas obras, além de apologéticas, têm essa característica bem pastoral. E a gente sabe também que ele se envolveu, vamos dizer assim, numa polêmica. Ele foi o mediador, ele veio para solucionar o problema, uma polêmica que houve a respeito da celebração da Páscoa entre o bispo de Roma, chamado Vítor, e o bispo da cidade de Éfeso, chamado Polícrates. Irineu então entra nessa polêmica, apaziguando. Vítor queria excomungar as igrejas da Ásia Menor por causa desse problema, e Irineu então escreve para ele de uma forma bem conciliatória para resolver mesmo o problema. Irineu estava inserido num contexto onde predominava o gnosticismo. Então ele parte para esse contexto apologético, para essa prática apologética de defender o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, as verdades da Escritura, contra esses ensinos heréticos que estavam surgindo ali, ou melhor dizendo, que já predominavam, que já tinham uma certa influência na sua época e na sua região. A gente pode dizer que o gnosticismo ele foi a principal heresia que a igreja antiga enfrentou nos seus dias. Foi algo que foi nocivo. Alguns bispos, alguns pastores, presbíteros, cristãos se converteram, se assim a gente pode dizer, ao gnosticismo, migraram para o gnosticismo. O gnosticismo influenciou muito algumas pessoas ali naquele contexto. Então, assim, era algo bem sério essa questão do gnosticismo. O autor J.N.D. Kelly, ele escreve aqui no seu livro Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã. Ele dá aqui um resumo do que seria o gnosticismo, e eu vou ler aqui para a gente ter uma noção. Ele vai dizer o seguinte, olha: talvez possamos ilustrar o que era o gnosticismo.
apresentando um resumo ligeiro e sintético do ensino vigente em uma de suas escolas mais importantes, a do cristão Valentino, que ensinou em Alexandria, mais tarde em Roma, nas décadas centrais do segundo século. É importante mencionar aqui que o gnosticismo ele não era algo monolítico, não era um sistema único, você tinha várias vertentes, até mesmo com crenças diferentes sobre determinados pontos. Aqui o Kelly ele vai tratar sobre essa corrente desse Valentino, que de certa forma era a corrente predominante. Basicamente o que eles ensinavam era o seguinte, olha só, de acordo com essa escola, acima e além do universo habita o Pai Supremo, Bitos, a mônada não gerada e o éon perfeito. E ao seu lado está Sige, que é sua enóia. Destes procedem por emanações sucessivas 3 pares de éons, Nous e Aletheia, Logos e Zoe, Anthropos e Eclésia, assim completando a Ogdoad. A partir do Logos e da Zoe originaram-se mais 5 pares de éons, e de Anthropos e Eclésia mais 6 pares. Esses 30 éons constituem o pleroma, ou a plenitude da divindade. Mas apenas o Nous unigênito tem a possibilidade de conhecer e revelar o Pai. No entanto, o mais inferior dos 30, Sofia, cedeu a um desejo incontrolável de aprender a natureza dele. Ela labutou, experimentando o anseio culpado que concebera, e teria sido dissolvida no todo se Horus, que foi nomeado guardião do pleroma, não a tivesse convencido de que o Pai é incompreensível. Assim, Sofia descartou sua paixão e obteve permissão para continuar dentro do pleroma. Enquanto isso, Nous e Aletheia, por determinação do Pai, produzem um novo par de éons, Cristo e o Espírito Santo, para instruir os éons a respeito da sua verdadeira relação com ele. Tendo dessa forma restaurado a ordem, eles cantam louvores ao Pai e produzem o Salvador Jesus como fruto perfeito do pleroma. Mas o que dizer da cria monstruosa de Sofia em Tímese, exilada do pleroma e agora conhecido como uma Sofia inferior ou Acamote? Ao vagar pelo vazio, ainda sem vida, sua aflição dá origem à matéria, enquanto ela produz de seu anseio por Cristo o elemento psíquico, ou elemento da alma. Então, Cristo tem compaixão dela e, descendo da cruz, dá forma a seu estado amorfo. Como resultado, ela dá à luz a substância espiritual ou pneumática. Desses 3 elementos, matéria, psique e pneuma, surgiu então o mundo. Em primeiro lugar, Sofia formou um criador ou demiurgo, a partir da substância psíquica como uma imagem do Pai Supremo. O demiurgo, que é na verdade o Deus do Antigo Testamento, criou em seguida os céus, a terra e as criaturas que a habitam. Quando ele fez o homem, primeiro criou o homem terreno e então soprou sua própria substância psíquica dentro dele, mas sem seu conhecimento. E aí vai, né? Isso aqui é só um resumo das maluquices, das loucuras que era o gnosticismo. Mas basicamente, o gnosticismo ele negava a encarnação de Cristo porque eles entendem que a matéria é má, então Cristo não pode ter tido matéria, e eles advogavam um conhecimento secreto, um conhecimento supremo que havia sido revelado somente a eles, que então para a pessoa ser salva, para a pessoa obter a salvação, ela tinha que se unir a eles e junto deles obter então esse conhecimento reservado somente ali para os iniciados, somente para aqueles que faziam parte da casinha, vamos dizer assim. E uma das formas do gnosticismo se espalhar e ganhar credibilidade é que o gnosticismo distorcia textos das escrituras. Então é nesse ponto, é nesse contexto que o trabalho de Irineu é um trabalho significativo e importantíssimo para a igreja antiga, porque Irineu vem utilizando sim da escritura, utilizando do Antigo e Novo Testamento, mas principalmente se utilizando da tradição cristã por meio de uma declaração de fé. O
que ele faz basicamente é o seguinte: uma vez que o gnosticismo distorcia os ensinamentos, distorcia os textos das escrituras, ele entende que seria uma futilidade ele tentar contra-argumentar com eles utilizando somente o texto da escritura. Então o que ele faz, como ele havia tido contato com Policarpo, que havia tido contato com os apóstolos, e como eles estavam muito próximos ali do período que a tradição apostólica havia predominado, ele começa meio que dizer assim: olha, não é assim que os apóstolos ensinaram, não foi dessa forma, não é dessa forma que a igreja crê, não é dessa forma que a igreja durante o seu tempo vem vendo essas questões, interpretando essas questões. Então ele apela para uma tradição que até aquele momento não havia sido deturpada, seguia estritamente o ensinamento dos apóstolos, e a gente vê isso na Escritura Sagrada. Isso não é algo alheio à palavra de Deus. Você pega, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, no início da carta, ele se espanta, entre aspas, de os Gálatas estarem tão depressa abandonando o verdadeiro evangelho e indo para um outro evangelho que na realidade não era evangelho. Só que, veja bem, eles não tinham o evangelho de Paulo. Então o que eles tinham como evangelho? Os ensinamentos que o apóstolo Paulo, enquanto ali estava, havia passado para eles. Você pega a carta de Paulo aos Tessalonicenses, é a mesma coisa. Paulo, enquanto esteve ali, ensinou para eles e passou coisas para eles, inclusive que não ficaram registradas como Escritura Sagrada. E é assim em todas as cartas de Paulo. Ele demonstra que ele esteve um tempo com os irmãos, ou melhor dizendo, quase todas, né? E deu ensinamentos para eles num momento em que o cânon ainda não havia fechado. Então a gente ainda não tinha Bíblia Sagrada. Provavelmente a igreja ainda não tinha nenhuma noção de Antigo e Novo Testamento. Então Irineu apela a essa tradição oral, a esse conhecimento que a igreja tinha, que havia vindo dos apóstolos. E é baseado então nesse conhecimento, nessa tradição, que ele vai combater o gnosticismo. É meio que ele faz uma filosofia cristã para combater o gnosticismo. E isso dá muito certo. Ele consegue êxito nisso, e uma das formas que ele faz isso é criando uma confissão de fé baseada, é claro, no credo dos apóstolos, que também, da mesma forma, é uma confissão de fé que a igreja, a tradição da igreja vinha trazendo, mostrando como que a igreja interpretava a Bíblia Sagrada, principalmente em assuntos relacionados à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eram os principais pontos que o gnosticismo atacava. Eu quero ler aqui a confissão que o Irineu produz, está aqui no livro do Pastor Franklin, que é o livro que a gente tem usado nessa série, e vai dizer o seguinte: essa é a confissão de Irineu. Esta, portanto, é a ordem da regra de nossa fé. Deus Pai, não criado, não material, invisível, um só Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto da nossa fé. O segundo ponto é este: o Verbo de Deus, Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, que se manifestou aos profetas de acordo com a forma da profecia deles e em harmonia com o método da dispensação do Pai, por intermédio de quem, isto é, do Verbo, todas as coisas foram feitas, o qual também na consumação dos tempos, para completar e reunir todas as coisas, fez-se homem entre os homens, visível e tangível, a fim de destruir a morte e expor a vida, produzindo a perfeita reconciliação entre Deus e o homem. E o terceiro ponto é: o Espírito Santo, por meio de quem os profetas profetizaram, os pais aprenderam as coisas de Deus e os justos foram conduzidos ao caminho da justiça, o qual na consumação dos tempos foi derramado de maneira nova sobre a humanidade em toda a terra, renovando o homem para Deus. Fica claro a ênfase que ele dá aqui na pessoa de Cristo e na ideia então de que Cristo ele realmente veio, ele realmente se encarnou, e baseado também no credo dos apóstolos, que é bem conhecido, que também a ênfase do credo dos apóstolos é a questão de Cristo ter encarnado, Cristo ser homem. Veja o que diz: crê em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Essa era a ideia, então, a ênfase dos trabalhos da apologética de Irineu. Era criar uma catolicidade, criar uma igreja católica. E católica, que é claro que é no sentido de universal, de única, com um único pensamento. E ele entende, então, que essas declarações de fé, essa tradição contribui para isso. Veja bem, é necessário fazer uma diferenciação no que significava e no que era uma tradição oral no período de Irineu e para Irineu, e do que é e do que significa uma tradição oral para o catolicismo hoje. É bem diferente, e dado o contexto que ele vivia. Então é isso, Irineu tem esse trabalho importante, fazendo uma filosofia, desenvolvendo um pensamento, um raciocínio, desenvolvendo também essa questão da tradição da igreja para combater o gnosticismo. Não se sabe muito sobre a morte de Irineu, acredita-se que tenha morrido como um mártir, mas isso é controverso entre aí os historiadores. O que se sabe é isso, ele teve um trabalho excelente, pelo menos essas duas obras dele estão aí até hoje, contra as heresias, a principal delas, e foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. É isso. Tchau.